Porção semanal da Torá, Pinhas, Números capítulo 25, versículo 10, Torá capa azul, página 468. Falou o Eterno a Moshe, dizendo: Pinhas, filho de Elazar, o filho de Aharão, o sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumiu os filhos de Israel com minha ira. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele e para sua descendência depois dele uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque zelou por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do homem de Israel ferido, que foi ferido com a midianita, era Zimeri, filho de Salu, príncipe da casa do pai dos simeonitas. E o nome da mulher ferida era Cosbi, a midianita, filha de Sur, cabeça do povo de uma casa de pai em Midian. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: afligireis aos midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram com seus ardis, com que vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, ferida no dia da mortandade, no caso de Peor. Vocês lembram que Peor é aquela situação que a gente comentou semana passada, né? As mulheres que o Balaão falou para Balaque: olha, não seja por isso, eu sei que Deus impediu que eu usasse a minha boca para poder amaldiçoar o povo, mas fica sabendo que eu sei um jeito de acabar com esse povo. E aí aquela orientação que ele deu, que causou de fato essa confusão toda. E o número que eu falei lá estava correto, era 24 mil mortes mesmo. E agora chega essa situação de Pinhas. Pinhas é um nome aí bastante comentado, e ele é cercado de... como é que vai falar aí? Não é dúvidas, vamos falar mistérios, tá? Porque de fato ele ganhou da parte de Deus uma quantidade de anos muito grande. Tanto é que na hora que você lê o livro que fala da vida de Davi, lá no tempo de Davi você vai encontrar ele dando um conselho, que ele estava vivo até aquela época. É muito tempo, tá? Eu não me lembro agora se está dando aí 500 anos, é certeza, mas parece que o texto fala 800 anos. Eu para falar a verdade, eu não lembro. Mas nessa nossa realidade de a gente vê gente morrendo com 22 anos, a gente vê criança morrendo, vê gente aí com 50, 60, 80, quem chega nos 90, 100 anos, a gente já acha um absurdo, né? E se não acha absurdo, é muito raro você ver uma pessoa de 100 anos forte. Antigamente, que eu estou falando é no tempo de vocês aí que era acostumado lá na roça, né? As pessoas viviam, era comum encontrar principalmente mulheres com 100 anos de idade e trabalhando ainda. Pessoas fortes, né? Hoje é muito difícil. Parece que o corpo enfraqueceu muito, as pessoas pegam muitas doenças, a alimentação é muito deficiente, então afeta o sistema imunológico, é bastante confuso isso. Agora, se comparar 100 anos com o tempo que nós estávamos acostumados pela Torá lá no começo, em que o normal, em princípio, era para viver 1000 anos,
Então, né, você pega Matusalém, 969 anos. Quem era para viver 1000 anos? Adão, mas ele deu 70 anos para o nascimento de Davi, então ele viveu 930 anos. E aí você vê Noé com 600 anos, o homem estava forte ainda quando começa lá o negócio de construção da arca. Aí a cabeça da gente fica perguntando, mas como é possível? A questão muito simples para a gente é que nós estamos acostumados com as coisas que para nós se estabelece tempo. Só que esse tempo, na verdade, é um jeito, é uma criação, para a gente se tocar aqui na Terra. Entendeu? Porque o tempo, na verdade, passado, presente e futuro é uma coisa só. Porque não tem contagem de tempo. O que eu vinha falando para vocês aí sobre os postulados da física, né? Uma das coisas que descobriram era justamente essa questão que, como o cientista, o Einstein, ele falava pela teoria dele da relatividade, que o universo, ele é curvado, é um tecido curvado. Aí dá um exemplo assim, se a gente tivesse, deixa eu desocupar minha mão aqui, isso aqui é pesadinho, então tá reto, né? Então isso aqui é um tipo de coisa. Agora, olha aí, entendeu? É assim, o Sol ele tem muita massa, ou seja, então imagine que é esse telefone, o peso. Então o Sol, ele fica aqui bem afundado. A gente chama esse pedaço vermelho que eu estou mostrando como um tecido. E a Terra ela é puxada no sentido da gravidade para o Sol. Só que quando ela chega aqui, ao invés dela cair, ela fica, na verdade, na órbita. Por isso que a Terra gira em volta do Sol. Entendeu? Por causa dessa curvatura. Então ele puxa, e é esse tipo de curvatura que atrai os objetos para si. Essa mesma explicação é porque que você pensa, por que uma nave pesada que vai lá para cima, eles colocam o satélite que a gente pega sinal de TV aí. O satélite, por que ele não cai na Terra? Essa explicação é a mesma. Então a Terra no espaço cria aquela curvatura e atrai numa velocidade tudo que tiver ao redor, mas chegando mais próximo, ela cai na órbita. Então ele fica orbitando a Terra, o satélite, entendeu? E nesse sentido, você vai encontrar a questão do tempo de forma diferenciada. Em algum lugar o tempo ele vai ser dilatado e em outro tempo, esse tempo, no outro momento, o tempo ele é encurtado. Olhando esses postulados da física, a gente ouve muitas histórias do Baal Shem Tov, por exemplo, o famoso rabino do bom nome, né? Baal Shem Tov, Shem Tov, bom nome. E ele em muitos momentos, a gente nem precisa falar dele, podemos falar também de Jacó. Jacó, quando estava indo, que ele fugiu do irmão dele, logo que o pai abençoou, aquela história que vocês conhecem. Aí ele está indo lá para a casa do tio dele, Labão, segundo a mãe tinha orientado, né, para que ele se refugiasse lá. Ora, ele tinha prometido ao Eterno que ele iria orar a Deus naquele lugar específico.
Só que ele foi, quando ele chega lá na terra, ele pensa, nossa, eu esqueci, então agora eu tenho que voltar. Quando ele está voltando, o que o Eterno faz? O Eterno faz com que o tempo ande mais rápido, para que o sol baixe e ele, Jacó, não tivesse como chegar naquele lugar com a luz do dia, orar e já retornar. Entendeu? Porque caindo à noite é aconselhável, é até o mandamento da Torá, que não se viaje sozinho à noite, justamente por causa de bandidos, essas coisas, tá? E foi justamente naquele momento que ele repousou ali, que ele teve aquela visão, que ele pega as pedras como travesseiros, e ele dorme e vê aquele sonho onde aquela escada liga a terra ao céu, o céu à terra, entendeu? Para ele chegar aí nesse horário, Deus, ele encurtou o tempo, ele fez o sol abaixar mais rápido. Mas teve situações, por exemplo, que Josué, quando estava lutando, ele também precisou que Moisés permanecesse com as mãos levantadas para o alto. Quando ele cansava e ele abaixava a mão, o exército de Israel começava a perder a guerra. E aí 2 homens foram lá, colocaram até uma pedra debaixo do braço deles, ficaram segurando, cansa, né? E aí ainda colocaram até uma pedra para poder ajudar no apoio, para que o povo pudesse ganhar. Eu falei desse momento, que aqui até então você não está vendo problema nenhum com o tempo. Mas a luta que Josué participa, justamente ele pede socorro a Deus. É quando ele fala para o sol, detenha-te. Ele não fala detenha-te, detenha-te está na Bíblia em português. Ele fala cala-te. Por quê? Você acha que o Sol simplesmente é algo do universo, uma estrela do universo? O Sol tem funções, as estrelas têm funções, tudo repetindo ou funcionando como filtros para a energia de Deus que chega até nós, para poder ter condições em que a gente receba algo da parte de Deus. Quando ele fala cala-te, né? É conhecido esse episódio e aquele episódio também do relógio de Acás, que era para voltar, acho que 10 graus. Isso ficou conhecido na história quando a NASA ela quis fazer uma contagem do tempo e eles perceberam que estava faltando um dia e 40 minutos, eu não lembro certinho. E aí o cálculo bate justamente com essas 2 histórias da Bíblia e aí fecha o ciclo do tempo. Então, nesse sentido, você está vendo que o tempo pode correr, o tempo pode parar um pouco, tá? Porque nesse caso de quando o sol fica parado, então a luz do dia continua, né? Aí você vai falar assim, mas isso não é estranho para a gente. Nós estamos acostumados, 8 horas da noite, tá tudo escuro já, né? Tem dia que 6 horas da tarde já está escuro. 6h30, 7 horas já é de noite. E eu vi uma foto essa semana, não me lembro que lugar que era meia-noite, ainda tinha aquele sol que para nós aqui é aquele sol de fim de tarde, lá meia-noite, aquele solzinho gostoso, né? E vai por aí afora as variadas histórias. E tem essa questão de tempo para nós, né? Não é quando você compara uma pessoa andando perto da outra, não é isso, porque cada um tem o seu ritmo, e aí ele ganha tempo dando passadas mais largas. Mas não é isso que eu estou falando, eu estou dizendo literalmente na questão do tempo como o passar do tempo, tá?
Então, nesse sentido aí, é conhecido que quanto mais próximos da velocidade da luz, o tempo vai interferir o tempo. Eu não sei que lugar que é dos Estados Unidos, que aqueles astronautas, quando vêm do espaço, eles passam uns dias num lugar que eles construíram lá, justamente para a pessoa se readaptar, porque o tempo no espaço é o tempo aqui na Terra é outro. Quer ver um exemplo de filme? Não sei quem assistiu esse filme, ele é muito longo, tem 3 horas de filme. Aquele do cara que ele tem a nave lá, nossa, estava com o nome dele, agora esqueci. Então, mas tem um nome aí desse... não vou lembrar, daqui a pouco se eu lembrar eu falo. Resultado, e quando aconteceu aquela questão que foi para o espaço e tal, mas ele ficou num lugar ali que ele manteve a idade dele. E quando ele chega na Terra, a própria filha dele, que era, sei lá, adolescente, não lembro a idade dela, já era velha e ele novo. Entendeu? Isso tudo, falando para as pessoas aí fora, algum amigo seu, ele vai rir na sua cara e vai falar, mas não é possível, como que pode a minha mãe com 80 anos e de repente a minha filha aí de 10 anos de idade, se eu ficar em tal lugar, quando eu voltar, ela vai estar com 80 e eu vou estar na minha idade aí de 30, 40 anos. A pessoa vai falar, não pode isso, mas pode. Tem todas as coisas. Então, conhecendo do nosso tempo esses detalhes pequenos que a própria ciência mostra e comprova, você pensar que Adão, 930 anos, o outro 969 anos, o outro tendo filho com 500, 600 anos. Você fala, nossa, como é que pode isso? Isso aí foge da nossa realidade. De repente você vai compreender que é tranquilo, porque o tempo está passando de uma forma, tá? Se pensar em tempo como confusão que daí veja só, os 6 dias da criação sempre pensaram, mas são dias de 24 horas? Sendo que a ciência coloca que há milhões de anos aí que passa para poder gerar alguma coisa, entendeu? Eu não tenho, para falar a verdade, eu não tenho problema em acreditar nessas coisas de forma alguma. Sabe por quê? Imagina aí, ó, o pé da Neuza. A Neuza, vamos abençoar a Neuza falando que ela tem 50 anos de idade, tá? Passou, mas vamos abençoar a Neuza falando que com 50 anos de idade, o osso do pé dela tem um desgaste, tem uma forma. Agora você imagina uma pessoa na mesma idade dela que tem um acidente e é cortado o pé. Aí essa pessoa, conhecida da Neuza, fala assim para ela, ora a Deus para poder fazer o meu pé crescer de novo. E de repente, imagina que aquele pé vai crescendo, 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 crescendo. Vamos imaginar aí em uma semana, cresce o pé. Ora, se depois, você sabe que é usado para citar nome, você usa o osso, você usa a arcada dentária para poder, depois, quando a pessoa morre, descobrir a idade. Se faz testes com o carbono 14 e vai por aí afora, né? São as técnicas. Agora, você imagina alguém que conhecia aquela pessoa, fala, não, eu sei que essa pessoa tinha 50 anos, morreu depois, no máximo 52, no máximo 55 anos. Mas e aquele pedacinho do pé dela que cresceu, que era novinho? Se ela morreu com 55, então ele só tinha 5 anos. O resto do corpo tinha 50. Né? Qual a diferença? Você vai ver ali, é osso igual. Todo mundo sabe que para se ter o petróleo, para ter
essas questões aí, você vai ter um lugar que era mata e depois veio e foi tudo afogado pelas águas, e depois vem a terra, lugar que era mar, né, que hoje não é mar mais, e lugar que se transformou em grandes montanhas. Tudo isso, você vai pensar assim, nossa, demora muito tempo para que aconteça uma montanha, por exemplo, para que aquela vegetação vá virar carvão, aquelas coisas todas, né? Tudo aí se sabe que o tempo... Agora, nós sabemos que Deus é Deus. E não é só no sentido de usar a fé, de falar, eu creio. Não é questão de eu creio. Existem vários exemplos que a gente sabe, principalmente pelo exemplo espiritual, que quando você está fora do corpo, o tempo é outro. Quem teve experiência, a famosa EQM, experiências de quase morte, às vezes ela passa um tempo grande fora do corpo, aconteceu tanta coisa lá, mas quando ela entra no corpo de novo, passou meia hora. Entendeu? São várias experiências de gente, inclusive judeus, que relatam lá acontecimentos, um monte de coisa que passou ali muito tempo, mas aqui na Terra tinha dado pouco tempo, tá? É justamente uma relatividade aí, tá? Agora eu esqueci, por que eu fui falar desse tempo aí? Eu comecei a falar do tempo, agora eu não lembro o que eu quis dizer, que eu comecei a falar do tempo aí. Eu comecei a falar do tempo por causa do Pinhas, porque os mistérios que envolvem a vida dele, preparado aí, aperta o cinto, né? Vocês conhecem o nome do profeta Elias? Não, o nome eu já falei, né? O Elias. O profeta Elias, aquele que enfrentou a rainha Jezabel, que matou os profetas de Baal, que depois ele foi perseguido para a morte e tal. Ora, é dito pela história judaica, as fontes judaicas afirmam que Elias é Pinhas. Que aqui nesse momento que você está vendo, ele não vinha de fato de sacerdotes. Porque lá na frente você vai ver que há um sacerdócio que vem para o nome dele. Mas você pega na linha, o sacerdócio que Deus iniciou foi com quem? Agora deu um branco, não sei. Você tem Moisés e você tem o irmão dele, que é Arão. Arão não tinha 4 filhos? O sacerdócio começa aí. Então, o nome dos 4 filhos, vamos ver se a gente lembra? Pode ser o nome... Você tem Nadav, Avihu, Itamar e Elazar, tá? O que acontece com estes 2 meninos aí, vamos chamar de menino, esses 2 jovens, o que acontece com eles no dia em que o tabernáculo é inaugurado? Eles oferecem um fogo estranho diante de Deus, sendo que Deus não tinha pedido. Aí vem toda aquela história que nós já vimos. Eles passaram por cima da orientação do tio Moisés, do pai Aharon. Eles beberam vinho. Eles já tinham desrespeitado, no sentido de querer perguntar quando é que nós vamos herdar o comando do povo, e tudo isso daí vai gerando julgamentos, sentenças, que no final das contas viram uma sentença de morte.
E eles, portanto, no tempo que Deus escolheu, eles morreram, tá? É comentado que o Pinhas, ele morre e Deus o traz de volta. Só que Deus o traz de volta agora como Nadav e Avihu, como os dois filhos de Aharon. Então, portanto, ele passa a ter autoridade para entrar na classe sacerdotal. É bastante interessante isso. E depois você vai entender que lá na frente ele está como eu ia falar Eliseu, não é Eliseu, Elias, tá? Para entender essas coisas, você só vai entender isso num pano de fundo de conhecimento judaico. Comentando essas coisas para um evangélico, um católico, ele não vai compreender isso, mas de jeito nenhum. Ele vai falar que você está errado, ele vai falar de Bíblia, ele vai falar de texto, vai falar de tudo. É porque ele não está acostumado como é a educação que Deus trouxe para educar o povo que ele, Deus, escolheu para ser o povo dele da terra. Então, muitos conhecimentos, principalmente conhecimento de alma, sobre a alma do homem. Porque ela não é uma coisa completa, como as pessoas acham que é uma coisa completa que está no outro. Lembra que nós podemos falar em centelhas, tá? De alma de alguém numa outra pessoa. Da mesma forma que uma mulher gera uma criança que passa 9 meses ali com ela desenvolvendo e aquela criança sai, a palavra Ibur, ela tem esse sentido mesmo, para justamente dar essa ideia, que às vezes você recebe a alma de algum justo para poder educar você, tratar você, permitir que você alcance algo de aprendizagem. Completado aquele tempo, aquela alma sai. Ah, mas você está falando da alma de uma outra pessoa em mim e eu ainda vivo, então no meu corpo vai ter a minha alma e vai ter um pedaço da alma de uma outra pessoa? Isso mesmo. A ideia, bem simples falando, é essa mesmo. Então, isso choca. No Brasil, principalmente, porque o Brasil acostumou-se com uma doutrina espírita sobre reencarnação, mas sempre se pensando que aquela pessoa sempre é ela como completa. Mas nós sabemos que Deus, ele criou a alma em 5 manifestações de alma, os níveis de manifestação, sendo que o nível mais baixo é Nefesh, é esse que nós temos como corpo físico, como o corpo etérico, que hoje se fala muito nos estudos, tá? Depois você tem Ruach, você tem Neshama, Hayah e Yehidah. Aí fica mais fácil compreender essas coisas. Mas vamos pensar agora no Pinhas, naquilo que ele fez, tá? E aprender com a atitude dele, para que nós também venhamos a despertar o nome de Deus para nossas vidas. O que ele fez? Acontecia que o Zimri, que era da tribo de Shimon, tá? Era um dos líderes dessa tribo. Ele vai e pega uma mulher, uma princesa, a filha de Sur, e traz ela para morar na tenda. Só que isso é ferir um mandamento que Deus tinha ordenado. Agora, a ideia, por um lado, era desbancar a autoridade de Moisés. Como que é feito isso? Ele vai lá e pergunta para Moisés: um homem do nosso meio pode se ajuntar, casar com uma mulher de outra nação? E aí Moisés responde, segundo a Torá, não. Aí o cara responde,
Mas você casou com uma da Etiópia, uma etíope, tá? Na época de Corá, ele confeccionou aquela roupa lá toda azul e vai falar, você diz que Deus falou que naquele cordão precisa ter um filete azul. Se eu já tenho uma roupa toda azul, eu preciso de um filete azul? Ele fala, segundo os mandamentos do Eterno, sim. Ele fala, tá vendo, povo? Esse homem não é representante de Deus. Se eu já tenho tudo azul, não faz sentido ter um negócio azul, no azul. Então, aquele jeito, tá vendo? Ele colocou o irmão dele para ser... Ele está chamando só os familiares. E aí é onde... acho que foi a semana que a gente não fez aqui a reunião, né? Que foi a Parashá-Korah. Mas você lembra já de anos passados que a terra se abre e engole todos, né? Agora nessa questão do Zimri, ele faz essa afronta, é uma afronta isso. O que é uma outra... tem um rei desse tempo dos judeus aí, que ele comete um grande pecado, eu comentei aí outro dia, que ele vai ter relacionamento com a própria mãe, e ela fica apavorada e fala, mas meu filho, olha o que você está fazendo. E ele fala assim, mãe, não é para afrontar você, eu quero afrontar o nome dele. Então a pessoa quer fazer uma coisa assim, nojenta, tudo para afrontar Deus. Que loucura é essa? Basta Deus dar um pequeno assopro, ele acaba com tudo. Para ele destruir todo este universo criado, é questão de segundos. Então, quem é o homem para achar que ele pode se voltar contra Deus? E aí, guardadas as proporções, é isso que Zimri faz. Ele pega a Cosbi, traz para a tenda dele, e aí, este grande homem que é Pinhas, ele está olhando para aquela situação toda, ele percebe o que está acontecendo. E ele vai lá e joga a lança dele e mata os dois, porque a lança perfura os dois. Sempre que eu falo isso, eu lembro no ano de 85, eu morei lá em Salvador e eu fiz um cursinho pré-universitário. E um dos professores que eu tinha, ele era juiz aposentado. E eu não lembro qual era o tema daquela matéria, mas ele estava comentando de um caso muito famoso em Salvador, em que um homem, ele pegou a mulher dele, traindo ele na cama deles, né? E aí todo mundo ficou curioso, porque você vê nos filmes aí, no machismo, né? Que o homem, ele quer matar o homem que estava com a mulher dele, né? Então ele chegou, falaram para ele, acontece isso, 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 então deixa eu montar meu plano e vou pegar no pulo, né? E quando ele chega lá e abre aquela porta de supetão, ele estava armado, tá? E aquele homem ficou desesperado. Ele simplesmente falou assim, calma, o meu problema não é com você, o meu problema é com ela. Põe tua roupa e sai. Mandou o homem sair. Geralmente, o homem mata o homem que estava com a mulher dele, né? A gente está acostumado a isso. Esse daí não, falou, pega tua roupa e sai. E ele pegou, fez a mulher abrir a perna e ele atirou bem no lugar, entre aspas, do pecado. Tá? Então, quer dizer, não me lembro se a mulher morreu, tal, e também não lembro qual era o teor da aula lá, mas a questão que ficou essa história que ele fez isso. Ele foi e atirou na mulher e justamente naquele ponto que desonrava ele. Tá? Acho que foi isso que ele pensou. O Zimri faz essa situação toda,
traz a morte para dentro do povo todo. Vem Pinhas, que ele começa a olhar aquela situação, é como vai pensando assim, mas não é possível, como que um homem tem coragem de fazer isso? Como que é uma afronta contra Deus? E como que ninguém faz nada? Nem mesmo o pessoal da tribo de Shimon fizeram alguma coisa? E depois que ele jogou a lança e matou os dois, o povo ainda queria matá-lo. Ele não entendeu que ele impediu a mortandade no meio do povo todo, que ele salvou o povo e não somente a tribo, mas a tribo estava indo atrás dele para matá-lo. Se Deus não entrasse ali intervindo, eles teriam matado Pinhas. E aí Deus fala sobre Pinhas justamente isso, que ele, está nesse começo que a gente leu, né? Que ele reparou, como que está aqui? Logo aqui nesse começo, e aí onde ele cita que ele, Deus, minha vingança entre eles. Então fala o Eterno, Pinhas, filho de Elazar, o filho de Ararão, o sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumiu os filhos de Israel com minha ira. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele, para a sua descendência depois dele, uma aliança de sacerdócio eterno, perpétuo. Aqui novamente você vai aprender que o Eterno, ele olha para você, ele vai responder naquela situação, medida por medida, tá? E assim, essa história do Pinhas, ela é cercada de muitos mistérios. Para a gente falar, teria que fazer variadas relações aí, no tempo, e para explicar algo que eu já ventilei aí para vocês. As pessoas vão achar isso um absurdo, mas eu não estou falando para as pessoas, eu estou falando para mim e estou falando para você. Porque quem tem que despertar dentro de si é nós que já estamos acostumados com o convívio da presença de Deus. Quem tem que ter zelo pelas coisas de Deus somos nós. Você não pode cobrar zelo de uma pessoa, você não pode cobrar zelo de um padre, você não pode cobrar zelo de um pastor, zelo de um médium espírita, zelo de qualquer chefia aí no sentido espiritual, um rabino. Você tem que ter zelo. Você tem que aprender que as coisas, antes de doer no nome de Deus, você tem que sentir como se fosse o teu nome. A gente tem que ficar indignado, sim, mas não sair à torta direita achando que ele matou, então eu também vou matar. Não é questão. Para essa época era literalmente isso que tinha que ser feito. Para a nossa época hoje, você tem que pensar no nome de Deus. Entendeu? Esses dias atrás aí, uma situação que ocorreu aqui entre nós, então o Eterno falou que nesse pedaço aqui eu não poderia, ele não permitia que se fizesse tal coisa, que eu tinha até passado pela cabeça propondo. Ele disse não, isso não, porque tem uma questão de uma fala. O que falar aqui dentro de uma outra forma vai manchar o meu nome. É o famoso Hilul Hashem, tá? É uma coisa simples, mas é um zelo. A gente tem que ter zelo. Às vezes quando fala assim, você é livre para fazer o que você quiser, desde que aquele comportamento seu dentro da tua liberdade, mas se alguém ali vai se escandalizar muito, ele não vai se escandalizar apenas com você. Você vai servir como um escândalo para o nome de Deus. Então você vai pecar, não diante das pessoas, você vai pecar diante de Deus.
porque através de você, do teu comportamento, é o nome de Deus que está sendo, tá? Uma outra coisa que vocês estão acostumados é o quê? Quando fala lá que o judaísmo, ele luta demais nos mandamentos, cria um monte de outras situações para evitar que alguém morra. Mas tem uma situação que a pena já de cara é morte. Justamente quando a pessoa dissemina pensamentos de idolatria. Esse merece a morte. Aí você vai falar, nossa, mas a pessoa simplesmente falou, disseminou algo que não faz mal aparentemente para ninguém. E o outro roubou, matou, ele não merece morte, sendo que ele matou pessoas? Você vai falar, não, mas é injusto isso. É justamente ao contrário. Aquele que matou, o pecado dele é porque ele cometeu um crime. Ele foi um homicida, tá? Ele cometeu assassinato, é uma coisa que também gera a morte, tá? Mas o outro que está sendo condenado porque a morte, porque ele não matou, como que pode isso? Ora, aquilo que ele ensinou, você pega aí, vamos dar exemplo para você compreender. Vamos pensar no Maomé, famoso Maomé. De Maomé veio qual religião? Vocês sabem? Sabem? O famoso profeta Maomé deu origem a qual religião? Não sabem? Islamismo. O Islã. O famoso... Como que foi isso? Ele, num período de 20 anos, ele ia numa caverna e ali se apresentava para ele um ser, um anjo, um espírito, no escuro. E ia ditando para ele o Alcorão. Tá? Agora, aquilo que foi ensinado pelo Alcorão, se ele está contra o ensino que Deus trouxe na Torá, então quem andar pelo Alcorão vai desviar-se de Deus. Entendeu? Vamos imaginar sobre o católico. Aqui é tudo imaginação, não estou falando da religião, estou dando exemplo para comparando. Tá? Se ensina uma pessoa que ela deve adorar uma imagem, isso vai afastar de Deus? Vai afastar de Deus. Tá? Então, essa pessoa que dá início a isso, por isso que quando Josué entra com o povo na Terra Prometida, qual era o mandamento que ele estava ensinando para o povo cumprir? Lá, as 7 nações eram idólatras. Então, de repente, na casa que ele estava morando lá, eles descobrem lá no quintal um altar. Qual é o mandamento? Não procure saber que culto era feito aqui e que divindade é essa. Não procure saber para que você não fique curioso a se inclinar e prestar culto a essa divindade. Tira isso. Se for necessário, troque o nome da cidade. Se for necessário, destrua essa casa, queime esta casa ou queime a cidade e reconstrua de novo. Tudo para quê? Para evitar que o povo desvie os seus pés dos caminhos de Deus. Tá? Esse é o sentido. E uma pessoa que induz alguém, e aí o texto lá diz assim, se um deles, dos judeus lá, dos hebreus no caso, né? Fala para o seu companheiro, para o seu irmão, olha, eu vi lá na minha propriedade, tem aquele altar, tal, vamos saber o que é isso, vamos cultuar aquilo lá para ver o que dá? E aí, justamente, acontece o problema. Diz que se acontecesse isso, quem estivesse envolvido nisso deveria comunicar para chegar até o líder, que no caso era Josué, aquilo seria levado diante de Deus e aquela pessoa provavelmente seria morta. Aí se fosse meu pai e minha mãe,
o filho deveria denunciar. E se a mãe visse o filho, ela deveria denunciar. Ah, mas a mãe vai denunciar o próprio filho para ser morto? É porque, por causa daquele filho, a mãe estaria, no caso aí, entre aspas, culpada de matar o filho. E eu estou falando entre aspas, porque ela não era culpada, tá? É que o mandamento dizia assim. Mas quantas pessoas essa mãe estaria impedindo que por esse pecado do filho, essas pessoas fossem mortas? A ideia está aqui, é na quantidade. E outra coisa, o tempo que vai caminhando pela frente não para. Você não tem ideia o número de gente que aquele comentário matou. Tá? Agora, quando chega alguém e se ele não mata, vou dar um exemplo lá do rei Agag. O rei Agag, no tempo de Samuel, quando Samuel, amando de Deus, unge Saul como rei, e o teste que Deus dá para Saul, o rei Shaul, né, era justamente, olha, chegou o tempo de destruir os amalequitas. Os amalequitas já deram trabalho desde lá da época que o meu povo saiu do Egito. Eles negaram o socorro, a comida, a água pro meu povo. Agora é o momento deles, já atingiu a minha medida. Aí fala isso para eles e fala para Shaul: você vai lá e vai destruir todo o gado, você vai destruir tudo, crianças, mulheres, criança de colo, o rei, todos, é para matar, é para extinguir, acabar com os amalequitas. Ora, ele vai para lá e mata um monte de gente e guarda o rei Agag. Quando Samuel chega, você desempenhou bem a missão? Opa, tranquilo, está tudo certinho. Mas espera aí, que barulho é esse que eu estou ouvindo aí? Era para matar todos os animais. De onde são esses animais? Esses animais aqui, eu pedi permissão para o sumo sacerdote, se a gente... Aliás, o sumo sacerdote disse que a gente poderia separar esse gado aqui, que está um gado bonito, para a gente poder sacrificar a Deus. Mas Deus não tinha mandado destruir tudo? Por que você vai ouvir a voz de um sumo sacerdote? Mas ele é o sumo sacerdote. Mas ele é maior do que Deus? A ordem era matar tudo. E de repente Samuel também descobre que o rei Agag não tinha sido morto. Tinha ficado numa prisão. E quando vai lá para ver o rei Agag, o que a história aí judaica conta? Que na prisão, Agag, que não tinha filho, o rei Agag, rei dos amalequitas, conhece uma mulher e pimba na gorduchinha. Teve um caso com essa prisioneira. Desse caso, nasceu uma criança. Sabe onde vai parar isso? Vai parar lá no tempo da famosa rainha Esther. Quem é que usou o anel do rei Assuero para fazer aquela carta dizendo que onde se encontrasse um judeu, esse judeu deveria ser morto sem direito a revide, ele não podia se defender. Qualquer vizinho dele lá tinha que ir lá e matar esse judeu, e como mandamento, era o que o rei ali estava mandando, o selo real. Mas quem tinha redigido tudo é Amã. Amã tinha construído também uma grande forca, para poder nessa forca matar o Mordecai, o chamado tio da rainha Esther. Quem era esse Amã? Geração desse filho que nasceu naquela cadeia. Se tivessem matado o Agag, ele não teria tido esse filho não teria tido outro filho, que teve outro filho, que teve outro filho, que teve outro filho, e chegou lá no Amã. E Amã, se Deus não tivesse
agido nessa época, o que teria acontecido com um monte de judeus que naquela época era 127 províncias que compunham ali o reino persa. Essas 127 províncias, onde tivesse um judeu, tinha que ser morto. Então, por causa de um, olha quantos iam morrer. Então, essa fúria que vem de dentro contra Zimri, em favor de Deus, pela pessoa de Pinchas, ele vai lá e vai parar esse negócio. Vai cortar na raiz, vai impedir, porque todo mundo vendo vai temer. Daquela relação poderia nascer uma criança que lá na frente iria causar muitos danos. Eu descobri lendo aí a história umas coisas que corre boato, dizendo que é comprovado, agora eu não vou lembrar direito. Mas parece que o do bigodinho lá, como é que é ele? O Hitler, que foi um ferrenho contra os judeus, parece que eles chegaram numa conclusão que Hitler era judeu. Na Torá, que essa aqui agora eu estou sem o óculos de leitura de perto, deixa eu ver se é a página. É a Parashá Balak. Eu acho que é dos... não vou procurar não. É o seguinte, ali está escrito que onde quer que o judeu tenha convivido com as nações aí, tudo que o judeu faz para servir a humanidade, onde quer que ele faça esse bem para a humanidade, ele não é avaliado e esse nome dele não é colocado em destaque. E aí eles terminam essa citação dizendo assim, que o Einstein, ele diz assim, Einstein era judeu, tá? Quem não sabe, fica sabendo aí, Einstein era judeu. Então, que o Einstein fala assim, quanto à minha teoria da relatividade, se ela prosperar, ou seja, se ela der certo e prosperar e ficar famosa, etc, etc, eu serei um alemão. Mas se ela fracassar, eu serei um judeu. O grande Freud, que trouxe essa revolução na área da psiquiatria, psicologia, ele lutou com todas as forças para tirar o judaísmo dele. Freud também era judeu. Ele não queria que os estudos dele ficassem vinculados a um conhecimento judaico. Mas o que adianta? Ele lutou contra Deus. Agora, já falei para vocês, o Jung estudou tantas coisas, a gente vai lendo nos estudos dele, ele não teve vergonha de falar que ele também estudou conceitos da Cabala judaica. Não teve vergonha. Então, está bem dentro do que a gente fala aí. Os conhecimentos que a gente está falando hoje, de entender o homem como essa energia vibracional, para você até entender como que esses remédios frequenciais é bom para o corpo, mas se fosse pela cabeça da tradição evangélica que a gente aprendeu no passado, você ia dizer que tudo isso aí não vale, que isso aí é coisa do diabo. E aí se você vê pela história, de onde está vindo esse conhecimento? Está vindo lá da parte do hinduísmo, só que o hinduísmo é gerado por quem? Por Abraão. E Abraão dissemina que tipo de ensino? Esse. Só que esse ensino que vem de lá é o mesmo ensino de Abraão, só que com um nome sem Deus.
vem com as inscrições lá em sânscrito, agora o que a Kabbalah fala, da árvore da vida, da mesma energia tal, que vai descendo lá de Keter até Malhut, e vai explicando essas coisas todas, aí fica lá quietinho, você não ouve falar. Mas essas outras coisas lá dos chineses, acupuntura, um monte de coisa de nível energético, fica tudo lá com os nomes deles. Mas esse conhecimento é judaico. Então, por isso que eu estou falando, tenha no teu comportamento zelo, queira, não é para você ser violento, ser ingrato com pessoas, nada disso, mas que você aprenda a amar a Deus e enxergar o zelo. Se alguém que fica abominando o nome de Deus, por mais que ele seja o teu bom amigo, procure censurá-lo, educá-lo, a repreender. Se ele não aceitar, não vai te sobrar uma outra coisa senão abandonar esse amigo, porque senão quem vai ser destruído é você. Porque você estará destruindo a si mesmo. Porque o Hilul Hashem daquela pessoa vai te contaminar. Então, às vezes, é melhor perder um amigo. Não é perder salvação, não. Tá? É perder os conceitos da tua alma. É a porta de contato com Deus ser fechada. Não vale a pena. De jeito nenhum. E o que a gente aprende aí nessa paraxá com Pinhas é justamente isso. Algo que chegou no extremo, que teve que matar. Ninguém está falando... aquele cara que tentou matar o presidente, que ainda era o Adélio Bispo, o presidente, que se tornou presidente, né? Por que ele fez isso? Por um ideal. Ele foi pago. Ele pode ter sido tão somente como um matador de aluguel, ele pode ter recebido dinheiro, pode ser uma verdade. Mas pode ser também a ideologia, é a crença dele, que aquele homem era mau, que ele ia destruir o país. Peraí, que país que ele ia destruir? Ele ia destruir os conceitos que esse grupo possuía. Entendeu? É essa a questão. Então, ele vai lá e mata. Ele poderia matar sem receber dinheiro. Ele poderia matar de graça por conta daquilo que ele acredita. Entendeu? Essa é a questão. E é isso que a gente tem que aceitar, entender. Em que você acredita? Você acredita em Deus? Que tipo de Deus? Que tipo de conceito? Como são as coisas? Então, lute por isso. É a tua causa. Não permita, não é que você tenha que defender Deus, que você tenha que brigar por Ele. Ele não está pedindo para você brigar. Mas Ele quer que você tenha um mínimo de responsabilidade e não permitir que o nome dele seja envergonhado. Deus se defende a si mesmo? Claro que se defende a si mesmo. Uma pessoa que vocês conheceram aqui, tentou me defender tanto uma época e brigava porque não aceitava que falassem mal de mim. Eu disse para ela, escuta, deixa que Deus me defende, não se mete em confusão por causa de mim, não. E é engraçado que agora, 1 mês, 2 meses atrás, essa mesma pessoa falou para as filhas que ela iria me destruir. Engraçado, né? Lá naquela época ela queria destruir os outros em meu favor. Agora ela quer destruir a mim em favor de outros. Deixa que Deus guarde a tua vida, confie na tua vida. Bom, sei que já está tarde, mas só para terminar aqui com uma historinha que eu vi lá do Rabino Yaakov. Ele estava falando sobre o Salmo 121, naquela parte que fala Esrimeim Hashem, que estava dizendo que uma mulher tinha uma empresa de publicidade, né, de fazer aqueles outdoor e colocar propaganda na rua, aquelas coisas todas, mas ela teve um contrato grande com uma pessoa, fez o serviço e essa pessoa sumiu e deixou aquele dinheirão de prejuízo
e ela tendo que seguir a vida, e a conta no banco foi aumentando, aí o gerente entra em contato e fala, fulano de tal, a tua conta aqui está grande, o que nós vamos fazer? Ela falou, olha, eu sei que está grande, mas o que nós vamos fazer? Ela disse, não se preocupe, e ela falou a palavra em hebraico, no sentido de Deus vai me ajudar. E aí ele responde, tá, eu sei que Deus ajuda, mas você não vai fazer alguma coisa? Ele falou, Deus vai me ajudar. E aí foi passando, eu sei que ela continuou firme nessa palavra, que Deus iria agir por ela, Deus iria ajudar. Um amigo apresenta uma pessoa que queria fazer um trabalho de publicidade e entrou em contato com ela, e era aniversário do Rebbe de Lubavitch. Então eles queriam fazer um grande movimento, iria espalhar foto dele com, acho que pedaços de mensagens dele, para uma região assim enorme. E aí ela falou, tá bom, a gente faz isso, mas quanto que vocês têm de orçamento para a gente fazer isso? Nós temos tanto, falou lá, uma quantidade muito grande em dinheiro. Aí ela combinou com esse cara o seguinte, olha, a minha comissão é 15% do valor. Como você trouxe o cliente para mim, eu quero dividir com você, eu te dou 7,5%. Ele disse, não precisa. Esse é o teu trabalho, eu indiquei, se eu não indicasse ele ia fazer com outro, então tá, eu não quero comissão não. Fazendo a conversão aí para a gente entender em dinheiro, arredondando, dava 770 mil reais. Mais de $500 mil, hein? Na hora que ela vai no banco para fazer o depósito do dinheiro, qual era a dívida no banco? O valor que ela recebeu de comissão, 770 mil reais. E aí ela olha e fala, eu não disse que Deus ia me ajudar? Então a questão que está nessa história está dizendo, todo mundo acredita em Deus, só que tem um jeito que todo mundo acredita e tem que ter um jeito que você deve acreditar. Você tem que estar fechado com Deus e crer, entendeu? A gente não pode crer nele assim, Deus vai ajudar se Ele quiser. Então você não está confiando, tá? A gente tem que entender que tem o tempo dele ajudar, como que ele faz, tem variadas formas, mas você tem que ficar lá firme. Eu dependo dele. Agora, você acha justo simplesmente... bom, terminando mais uma historinha aí, que isso aconteceu ontem. Tem um canal de política no YouTube, que eu sigo lá, gosto de ver as notícias. É de uma moça, tá? Só que a filha dela fez uma cirurgia e estava no hospital. E esse pós-operatório, ela falou que estava muito complicado, difícil. Então ela fez o vídeo do hospital, do lado da filha ali, e chorando, né? Falou, olha, está muito difícil, eu estou aqui no hospital direto com a minha filha. Chegou uma hora aqui que bateu um desespero, liguei para o meu marido e falei, olha, está muito difícil aguentar essa barra. E disse que o marido falou assim para ela, fica tranquilo, por que você não fecha o olho, conversa com Deus e peça ajuda para Deus? Ela falou, tá bom, você tem razão. Desligou o telefone, ela falou que ela encostou assim, fechou o olho e começou a conversar com Deus isso, sobre a situação que estava difícil, aquelas coisas que estavam acontecendo com ela. Tudo que eu falo para vocês fazerem aqui, de ter essa relação com Deus, de contar a tua dor, de falar o que está acontecendo, como o teu corpo está sentindo. E ela fez isso. E aí ela chegou até a ameaçar um cochilinho. Aí de repente abriu a porta do quarto, era um médico,
E ele abre, ele olha para ele e fala, João? Ou seja, quem está na cama é o João? Ela fala, não, é minha filha. Fez uma cirurgia e falou, desculpe, eu me enganei. Ela falou, mas doutor, se você quiser entrar e avaliar minha filha, tal, não tem problema nenhum. Aí ele olha para ela e chama ela por nome. Ou ele chamou por nome de verdade, ou ela, por ser uma pessoa com mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, ele também podia ser alguém que era inscrito no canal dela. E ele olha para ela e fala o nome dela. Ela, sim, sou eu. Ele foi lá, sentou do lado dela e acalmou, conversou, falou e ficou tudo em paz. Bastou o marido falar, por que você não faz assim agora com Deus? E a resposta veio imediato. Naquele dia não sei quantos anos atrás, agora se é 2 ou 3 anos atrás, nesse trabalho da Andresa, ela não ia passar o final de ano judaico com a gente, que ela estaria num evento lá no Rio de Janeiro, e não dava tempo de sair lá do Rio de Janeiro, eles estavam de carro, e chegar aqui para participar às 7 horas da noite com a gente. E ela estava aborrecida, né, de não passar aqui. Isso foi uma coisa. Chegou lá na sexta-feira, acho que a nossa passagem de ano aqui, eu não lembro se seria no domingo à tarde, para de noite, né? Ou se foi a segunda-feira, agora eu não lembro. Eu sei que a palestra da patroa dela ia ser num dia, só que eles chegaram lá, essa mulher pegou mais um resfriado, que ela ficou arrebentada. E aí, ela foi conversar com um doutor que ia dar palestra para trocar o dia, né? E ela, fazendo essa troca do dia, eles iriam ganhar um dia. Deu o dia da nossa passagem, quem é que estava aqui com a gente? Ela estava aqui. Mas teve um aniversário dela, que ela também passou longe de mim, longe de todos. E eu fui orar por ela aqui, no meio de todos vocês, e naquele dia, Deus falou assim para ela que Ele iria dar um sinal, não sei quantos de vocês lembram disso, falou, eu vou dar um sinal, e será um sinal que todo mundo vai ver, não é alguma coisa escondido, só eu e você, não, eu vou lá te dar os parabéns, e vou fazer isso no meio de todo mundo, e vou te chamar por nome. Gente, ele falou isso aqui, ó, no meio de todos vocês, quando eu estava orando por ela. Chegou o dia 14, ela foi para São Paulo, estão lá num evento com em torno de 1.500 pessoas, naquele teatro, tal, e ninguém sabia que era o aniversário dela. Deu mais ou menos entre 3:30 da tarde para 4 horas da tarde, entrou um homem lá, porque ela estava tomando conta do estande, imagina uma mesa que nem essa com os produtos da parte deles lá, e aí tudo ao redor você vai ver outros estandes, então você fica naquele tempo ali, você acaba conversando com a moça de cá, com a moça de lá, com ali da frente, aí você pega uma coisinha que um está comendo, você acaba fazendo amizade, né, o dia inteiro junto. De repente entra aquele homem alto, dizia que aquele homem era bonito, que a pele dele era uma coisa assim, divina. É muito bem vestido com o adesivo, não, aquele crachá, isso. Com aquele crachá do evento tal, ele veio e foi direto nela, onde ela estava. Entrou ali e chegou perto dela e as meninas, né? Ficou tudo para, gente, que gato é esse aí? Quem é esse homem lindo? Ícone, por que ela? Se não eu, por que ela? E foi direto nela e falou assim, Andresa, hoje é teu aniversário, eu quero te dar os parabéns. E deu um abraço nela. E ela não percebeu nada. Aquele homem saiu,
As meninas, teu aniversário hoje, parabéns, tal, tal. E quem é isso daí? Esse homem lindo desse jeito. Ela falou, eu não conheço, não sei quem é. Eu falei, como você não conhece? Ele chegou aqui e te chamou por nome. Uma belezura dessa. Ó, correram atrás para ver onde estava esse homem, ninguém achou esse homem. Ela entrou lá dentro de onde estava sendo o evento, foi bater o olho na fila, não achou esse homem em lugar nenhum. Aí ela lembrou da palavra, no teu aniversário eu vou lá para te dar os parabéns e farei isso no meio de todo mundo, as pessoas serão testemunhas. Então todas as meninas viram que um homem entrou, foi lá, chamou ela por nome e deu um abraço nela. Ora, se você tem uma experiência dessa, o que tem que acontecer com você é que o mínimo é que você aprenda a acreditar em Deus. E você aprenda a que aquilo que é para doer no coração de Deus tem que doer em você também, porque aquilo que fazem com você, que dói em você, vai doer no coração dele também. Aí é que tá. Todo mundo fala, Deus me ajuda, mas a pessoa não ajuda Deus, ela não sente nada das coisas de Deus. É como se ele falasse assim, por que eu vou sentir se você não me sente? Agora, para quem? O Pinhas, Pinhas, você impediu que eu tivesse a dor da ira. Você me defendeu, então eu vou fazer um pacto de paz com você. Eu vou colocar você no nome do sacerdócio, e o sacerdócio será eterno. É essas coisas que a gente tem que aprender. Nós não devemos servir a Deus por leitura. Eu acredito em Deus, eu leio a Bíblia todo ano. Não é disso que nós estamos falando. Não é de saber que o versículo em tal lugar é isso, aquilo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de relacionamento. É de sentir um ao outro. Tá? É amor. Igual a gente fala aí, às vezes tem gente tão especial que sempre amou você e você não o amou. Você falou, olha, como que pode? Uma mulher pode falar assim, olha, esse homem é maravilhoso, ele é bom, ele é isso, ele é educado, ele é rico, tudo de bom você põe nele. Ele me ama. Se eu falasse sim para ele, ele queria casar comigo. E ela ama aquele cara lá que não tem 10% que o outro tem. Casa para, entre aspas, sofrer, né? Por que não casou com outro que ama, que é tudo de bom? Porque, como diz no popular, você não manda no seu coração. Você não escolhe se apaixonar por esse, por aquele outro. Né? Parece que é uma peça mesmo, né? O amor... você não escolhe, ele te pega. Então é isso. Só que nesse relacionamento com Deus é uma escolha, sim. Você escolhe esse amor, você se dedica a este amor, e da mesma forma que você agir para com ele, ele vai agir para com você, medida por medida. Tá bom? Eu acho que, por mais que a gente tenha falado com tantas histórias, a gente grava essas historinhas. O legal é isso, você guarda a história e depois você consegue associar com essas verdades que estamos falando. Então vamos encerrar aqui.